Galera, dia de muita notícia. Teve entrevista do Kleber Xavier revelando algumas coisas importantes sobre Neymar, sobre o próximo jogo, sobre o Ilharão. Tem atualizações com relação ao caso aí Brian Rodrigues, o jogador que o Santos negocia, que parece estar bastante mais perto agora de contratar. E também tem a questão do Rincon, né, que se recusou a sair. Teve uma proposta da MLS e se recusou a sair. Eu acho isso bastante ruim. Vou explicar para vocês, mas antes, se vocês puderem fortalecer aqui o vídeo, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Quem gostar do conteúdo, se quiser hypar também, a gente aceita, tamo junto e vamos em frente para falar de Santos. Tenho esperado as notícias se acumularem um pouco mais para voltar aqui, porque, por exemplo, ontem não teve vídeo. Senão ficar falando sobre as mesmas coisas sempre, eu acho que acaba enchendo o saco de geral. E a gente não aguenta mais também, né, meu? O Santos vai voltar a campo logo, agora teve jogo adiado contra o Palmeiras, daqui a pouco eu falo disso. Mas, porra, ninguém aguenta mais esse ato, né? A gente quer ver o Santos em campo logo e vamos ver o Santos com algumas novidades. Bom, primeira coisa que eu queria falar com vocês aqui é sobre a questão do Brian, porque teve atualizações. Wagner Frederico deu que o Santos escalou mais um degrau aí para concretizar a negociação. O Sormani havia falado no vídeo dele ontem que a questão jurídica, o departamento jurídico do Santos sabe os problemas que o jogador tem fora de campo, numa acusação pesadíssima de estupro, e que tentaria, quando a contratação viesse para o jurídico, colocar cláusulas que protegessem o clube. Vamos esperar para ver se, caso essa negociação concretizada, se o Santos se protege dessa maneira. Seria absolutamente importante. Eu já comentei aqui sobre o Brian Rodrigues, que é um jogador que eu não contrataria. Não contrataria por uma série de aspectos, tá? Primeiro porque é um jogador caro. Eu não sei qual é a composição financeira que o Santos vai fazer, mas é um jogador valorizado. É um jogador para uma posição que o Santos tem bastante jogadores. O Santos tem o Guilherme, o Santos tem o Matheus Xavier, o Santos tem o próprio Barreal, que é a posição original do Barreal, que está cumprindo ali, tá jogando improvisado de ponta direita, mas ele é ponta esquerda. O próprio Kleber Xavier revelou que o Barreal pediu para ele para jogar na sua posição original, que é pelo outro lado, e ele oferece coisas diferentes do Guilherme, porque ele é um ponta canhoto, que joga mais em linha de fundo, etc. Fez até um gol pelo Santos, na estreia do Santos nesse brasileiro, jogando por aquele lado contra o Vasco, quando o Santos também depois do segundo tempo, ainda com caixinha, toma virada naquele jogo, ele que faz 1-0 jogando por aquele lado. Então o Santos tem opções para aquele lado e para a direita o Santos não tem opções. O Santos fez uma grande burrada em se livrar do Otero, que seria hoje imprescindível para esse time, inclusive também na questão das bolas paradas, né? Mas o Santos preferiu se livrar, ele seria um ótimo reserva hoje, por exemplo, para o Barreal. Mas o Santos insiste na contratação do Brian Rodrigues, que para mim é um bom jogador. Tem um vídeo que eu recomendo todo mundo assistir, eu vou trazer aqui lances agora, daqui a pouquinho, mas que é bem legal, porque o que a gente costuma ver na internet, gente, quando a gente pesquisa um jogador no YouTube e a gente fala, deixa eu ver se esse cara joga bem. Aí a gente cai num vídeo de assessoria, né? Um vídeo feito pela assessoria do cara, que tem só os melhores momentos. Então todo mundo vira gênio. Eu lembro quando o Santos contratou aquele baixinho lá, o Hernandes, Vladimir Hernandes, o cara parecia um novo Messi, assim. Jogador E aí ele chega e engana todo mundo, porque ele faz um gol de bicicleta num jogo do Santos no Pacaembu, num amistoso contra um time marroquino, né? Uma coisa assim. E nunca conseguiu jogar no Santos. E desapareceu. Onde está Vladimir Hernandes hoje em dia? Que barulho que esse jogador colombiano está fazendo por aí? Absolutamente nenhum. Então, o vídeo de melhor momento é para enganar. Agora, vídeos como esse que o Vitor Hugo, que trabalha lá com o Ademir Quintino, trouxe, são muito legais, porque tem erros e acertos. E assim, quando eu analisei esse vídeo, é um vídeo de 18 minutos que eu convido todo mundo a assistir, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição aqui. Ou você também pode entrar no X lá no Twitter, né, no X do Vitor Hugo e também assistir por lá. Mas fato é que quando eu assisti esse vídeo eu vi algumas coisas muito positivas e algumas coisas bastante negativas. É um jogador muito rápido, um jogador de drible, um jogador de mudança de direção. Isso é legal. Você não sabe se ele vai cair para a esquerda ou para a direita. Ele passa mesmo
jogando de maneira muito objetiva. Quando ele pega no mano a mano, ele tem uma boa passagem, ele tem uma boa leitura de às vezes parar e fazer um cruzamento, tocar para trás. Mas é um jogador embora tenha tido os melhores números da carreira nessa temporada e todos os lances desse vídeo foram tirados da última temporada, a finalização dele precisa melhorar muito. Precisa melhorar muito. E aí a pergunta que eu faço, numa posição que o Santos já tem jogadores, com o valor que ele vale e com uma finalização bastante aquém, é o jogador ideal para o Santos contratar? É o jogador que vai fazer o santista esquecer para sempre o Soteldo? Eu tenho dúvidas. Vamos dar uma olhada aqui, eu separei até as minutagens dessas finalizações no vídeo para mostrar para vocês. Eu vou tirar só o volume aqui para não pegar nada, mas vamos lá para o vídeo. Vou compartilhar a tela com vocês e aí a gente vai vendo lance por lance. O vídeo tá aqui no Instagram do Vitor Hugo, recomendo que todo mundo assista, o link vai estar na descrição. E eu vou pegar os lances aqui que eu vi. O primeiro acontece aos 4h38. Então vamos ver aqui. 4h38. Um pouquinho mais pra cá. Olha aqui, ó. Aqui é um lance, olha, que ele recebe, ele tá aqui, tá? Ele recebe cara a cara. Eu não vou ampliar a tela, gente, porque eu tô com medo de me dar ban aqui nesse vídeo por conta de ser direitos da Liga Mexicana. Tomara que mesmo com a tela pequena não dê. Mas vamos lá. Ele é esse jogador aqui. Ele é lançado, ó, em velocidade, está na cara do goleiro. Lançado em velocidade, domina velocidade, toma a frente, sai na cara do goleiro e bate em cima do goleiro. Esse aqui é o primeiro lance. O segundo lance que eu separei, tem vários lances legais e positivos, tá? Ah, só pegou lance ruim. Não, eu peguei lances de finalização que não foram legais para mostrar para vocês na prática que é um jogador que tem muito a desenvolver ainda na finalização. Ele já tem 25 anos, não é nenhum menino. Próximo lance acontece aos 5h14. Vamos aqui, 5h14. Por aqui, ó. Contra-ataque de novo, hein? Contra-ataque de novo. Ele é esse cara aqui. A ser lançado. Deixa eu tirar o volume. Foi lançado, ó. Velocidade, conseguiu ganhar. Isso ele tem. Velocidade. Dificilmente você vai achar ele na velocidade. Na cara do goleiro. O que eu faço? O que eu faço? Poderia ter controlado a bola um pouquinho mais. Quis finalizar na entrada da área, ó. Bateu. Goleiro em cima do goleiro. O goleiro pegou. Aí, esse lance aqui, por exemplo, aos 8h05. Vamos lá, 8h05. Aqui, ó. De novo ele tá controlando a bola. Esse lance é legal porque ele gera a finalização. Ele não é lançado em velocidade. Ele tem o drible, ele consegue driblar, mas aí na hora de finalizar, na hora de ganhar um 10, como diria o Dinei Ribeiro, ele não ganha. Ele fez isso. Olha lá, vamos lá. Ele domina, para a jogada, aí ele vem, dá o come no zagueiro, muito bom come, sai na cara do goleiro e pá, em cima do goleiro de novo. Então ele tem esse drible, ele tem a frieza, ele tem velocidade, tanto ele corta para a esquerda como para a direita, ele tem confiança para bater com a perna esquerda, mas chega na hora da finalização, na hora de tirar um 10, ele peca. Tem outro lance aqui aos 10h05 do vídeo, deixa eu buscar aqui, 10h05, também, vamos lá, 10, aqui. Aqui ele vai ser lançado, tá? Ele é esse homem aqui, atacando desse lado, dessa vez pelo lado esquerdo. Ele é lançado, ó. Só que ele faz o facão para a direita aqui. Domina, finaliza travado ali, o jogador consegue travar. Aqui talvez mais mérito do zagueiro em conseguir travar o lance do que demérito da finalização. 12h05, vamos lá, próximo lance. Aqui. Aqui é uma jogada que ele recebe de frente pro gol. Ele não é nenhum desses dois jogadores, ele vem de trás aqui. É uma jogada trabalhada pela linha de fundo do lado direito, ele vem de trás como elemento surpresa e finaliza. Vamos dar uma olhada, ó. Uma jogada de ultrapassagem, toca para trás e aqui ele vem, ó. Ele é esse cara aqui. Vai, meu filho, faz na marca do pênalti. E ele bate para fora. Um gol perdidaço esse aqui. O Guilherme faria esse gol. Aliás,
os números de gols e assistências do Brian Rodrigues são muito parecidos com o do Guilherme, e isso na melhor temporada do Brian Rodrigues, tá? Porque todas as outras o Guilherme é melhor nesse fundamento do que o Brian Rodrigues. Então, assim, a gente vai gastar muito dinheiro a princípio no jogador que tem números parecidos com o cara que ele vai disputar a posição. Enfim, vamos lá. Próximo lance aqui é o último, aos 12h55. Cadê? Volta um pouquinho pra cá, ó. Aqui é o seguinte, tá? Ele que a transmissão tava fazendo propaganda nessa hora, mas ele é esse jogador aqui, como vocês podem ver no mouse. Ele vai ser lançado também de frente pro gol. Vamos lá. Ó, já fez o facão, foi lançado. Aí meu filho, faz, e bate muito mal. Muito mal. O chute dele, principalmente de perna esquerda, é bem ruim. Ele tem uma finalização muito a melhorar. Ele fez vários gols interessantes, de boas finalizações, mas ele é um aspecto do jogo dele que, se ele melhorar a finalização, como ele tem velocidade, como ele tem o drible, como ele tem a mudança de direção e a frieza, muitas vezes, ele vai crescer muito na carreira. Mas um cara de 25 anos, o quanto ele consegue melhorar? A base ele já fez, né? Então, fundamento nesse sentido, às vezes um treinador coloca o cara para treinar esse tipo de fundamento e consegue melhorar o cara muito. Mas também precisa querer, né? Fato é que, assim, eu espero, eu não traria, tá? Mas eu espero que, se o Santos confirmar a contratação, que ele dê certo. Que ele dê certo. Nesse caso, assim, um pouco importa, a minha opinião. Eu espero, a gente vai torcer para que ele dê muito certo e que calha minha boca. Eu quero mais é que ele seja meu ídolo, né? Quero comprar uma camisa dele e me orgulhar disso. É isso que eu quero fazer. Mas, vamos ver. Isso só o campo vai nos dizer. Fato é que ele tecnicamente é melhor que o Guilherme. Se ele chegar, eu imagino que ele torne-se titular muito rapidamente da equipe, jogando pelo setor esquerdo. Só que aí tem uma outra questão. O Guilherme faz o trabalho sujo, de marcação, um cara muito físico. Ele volta bem, mas não tem comparação com o Guilherme. Taticamente, o Santos vai cair um pouco e vai sobrecarregar o lateral. Nesse caso, não sei se dá para jogar com Brian Rodrigues e Souza. Talvez você precise jogar com Brian Rodrigues e com Escobar na lateral esquerda, que é um cara que se garante melhor na marcação. São coisas para o Kleber Xavier pensar se a contratação for concretizada. Dito isso, precisamos falar do Rincon. Essa é uma matéria aqui do Lucas Mussetti no UOL que eu quero conversar com vocês sobre ela. Então a gente vai poder chegar a uma conclusão, eu vou dizer o que eu penso, tá? Tomás Rincon recebe sondagens, mas não se vê longe do Santos. Ele foi procurado recentemente por clubes da MLS. Um deles foi o Los Angeles Galaxy, que, porra, é um dos clubes mais interessantes para se jogar lá por estar em Los Angeles, né? Uma cidade mais quente, cidade de Hollywood, cidade interessantíssima de se morar. E ele preferiu continuar em Santos. Ele não demonstrou interesse em deixar o clube. A ideia dele é cumprir contrato válido até agosto de 26. Isso aqui não confere com a informação que eu tenho, tá? Eu tenho o contrato do Rincon, o último contrato dele que foi renovado depois da Série B, porque ele foi um daqueles jogadores que aceitaram ter o seu salário reduzido na Série B pela gestão Marcelo Teixeira para se encaixar na folha salarial estipulada pela gestão naquela época, e com isso ele teve o seu vínculo prorrogado. No contrato que eu tive acesso, o contrato dele não vai até de agosto de 26, vai até dezembro de 26, tá? Então o contrato dele vai até o fim do ano que vem, eu vi o contrato. Então essa informação aqui, a não ser que tenha, sei lá, exista um novo contrato que foi assinado que eu não fiquei sabendo, mas se isso não aconteceu, eu acho que essa informação aqui, segundo o contrato que eu vi, essa informação aqui do Mussetti tá equivocada, tá? O general sonha em conquistar títulos e ao menos estar na próxima Libertadores. O volante chegou com uma esperança para evitar, sem sucesso, o rebaixamento em 23 e sente que tem essa dívida com o clube. Irmão, já falo sobre isso. Aos 37 anos, Rincon é um dos líderes do elenco. Ele virou titular com Kleber Xavier, mas deve perder um pouco de espaço com a chegada de William Arão, além da ascensão do Zé Rafael. Rincon poderia se aposentar no Santos. Ele começou a carreira profissional, é que fala um pouco da carreira dele. Cara, assim,
Eu falei já, naquele vídeo que eu faço sobre a análise do elenco. O Rincon é um cara que agora me parece que com a volta do João Schmidt, no seu mais pleno estado físico, com a contratação do William Arão, me parece que ele vai se tornar a terceira opção para aquela posição ali de primeiro volante. Ele sabe também jogar como 8, até porque o Kleber não joga necessariamente com 5 e com 8, ele costuma jogar com 2 volantes lado a lado. Às vezes ele dá um pouco mais de incumbência ofensiva para um dos dois, como às vezes quando ele tem, por exemplo, Zé Rafael e Rincon, teve vezes que o Zé Rafael tinha um pouco mais de liberdade, mas fato é que nessa dupla de volantes, eu acho que o Rincon tende a perder espaço. Ele vai ter minutos, ele vai jogar, o Kleber gosta dele, ele não jogou muito mal os jogos que ele jogou. Eu acho que quando ele entra no lugar do Bom Tempo, o Santos perde criatividade, mas o Santos ganha marcação, ganha competitividade no meio de campo, mas assim, é um jogador que ganha 500 pau, tem um contrato até o fim do ano que vem. Se o Santos pudesse se livrar do Rincon agora, que contratou o William Arão, abriria mais espaço para jogadores como o Ian, o próprio Bom Tempo jogar nessa posição, que são jogadores que o Santos pode fazer dinheiro. Então assim, Rincon, tá em dívida, cara, de repente sua dívida com o clube é agora, ir embora, gerar um pouquinho de grana pro Santos. De repente o Los Angeles, eu não sei se o Los Angeles tinha uma proposta para pagar o Santos, mas só de se livrar do teu salário, cara, seria importante para as contas do clube. Sinceramente, eu acho que essa é a maior dívida que você poderia pagar, é se livrando desse contrato. Eu, sinceramente, se eu fosse o Rincon, eu teria ido para Los Angeles, cara, uma cidade bem mais legal. Uma cidade muito foda, que, pô, os jogadores da NBA fazem fila pra querer morar lá. Cara, jogador de futebol ganhando bem, a viver muitíssimo bem numa das cidades mais badaladas do mundo. Preferiu ficar no Santos, cara. Sei lá. Enfim, não é um jogador como se fosse um peso completo, tipo um Tassiano. Mas olhando pro que o Santos tem e pra jogadores da base que não conseguem ter minutos, o Rincon fica no meio desse caminho, não é nem titular e nem alguém que vai fazer tanta diferença assim. Sei lá. Faltou aqui um pouquinho o Alexandre Matos chegar no ouvidinho dele e falar, cara, a gente não conta com você. Às vezes falta um pouco isso. Mas enfim, também tem essa questão de liderança de elenco, a gente não sabe qual que é a influência que ele tem ali no dia a dia. E para um elenco vencedor, esse tipo de coisa conta. Então, a minha informação aqui, a minha opinião aqui é só muito sobre campo e bola. É muito sobre o que eu vejo dentro do campo e sobre o que eu vejo em termos do que o clube fez em termos de contratação. Agora, com relação ao dia a dia, isso só quem tá lá dentro é que pode falar melhor. Bom, o Kleber Xavier deu entrevista para a rádio Guaíba hoje e falou sobre muitas coisas importantes, tá? Até separei alguns temas aqui que são muito legais. Primeira coisa que ele falou, na verdade eu não sei a ordem, eu vi alguns trechos, eu li alguns trechos, eu não cheguei a ouvir a entrevista, mas eu separei alguns trechos. Uma das coisas que ele falou que é muito interessante é com relação ao próprio Arão. O que faz a gente pensar qual vai ser o meio de campo que o Kleber vai colocar em campo contra o Flamengo, porque o William Arão, ele já disse isso na apresentação dele, mas ele tá longe da forma física ideal. Ele ficou parado por 2 meses, ele falou que não treinou nesse período, ficou muito em casa, ele não tinha tido férias vários anos, ele quis realmente ficar de boa, e agora ele tá recuperando a sua forma física, vai demorar um tempo, até porque se você apressar essa volta, corre o risco do cara jogar 2, 3 jogos e ter lesão, e ele teve um problema de lesão no fim da passagem dele pelo Panathinaikos, que fez com que ele perdesse a condição de titular como volante, então passasse depois a atuar muitas vezes como zagueiro, né? Então tem que esperar o cara estar na maior plenitude física possível para poder utilizá-lo. Quando isso vai acontecer, o Kleber não falou, mas é uma informação legal. Outra coisa é que o próprio Kleber confirmou que o jogo entre Santos e Palmeiras está adiado. Não vai acontecer no próximo final de semana. O Santos lançou aí, inclusive, a sua agenda para a semana. O Musetti compartilhou isso no grupo dele no Instagram. Segunda-feira, treino de manhã, com bola a princípio, e treino físico à tarde. Na terça-feira, academia às 15 e treino às 15h30. Quarta-feira, academia às 15 e treino às 15h30. Na quinta,
apresentação às 8h30 e treino às 9h30 da manhã. Na sexta, apresentação 8h30 e treino às 9h30 da manhã. Sábado e domingo o Santos colocou a definir, porque não tem uma confirmação da CBF com relação a esse jogo do Palmeiras, mas segundo o Kleber, ele deve ter alguma informação privilegiada, esse jogo deve ser adiado. Resta saber o que o Santos vai fazer para essa semana em termos de amistoso. Na agenda da semana não tem nada com relação a isso. Eu acho estranho, eu acho que é importante que o Santos enfrente o Flamengo com o ritmo de jogo que não seja um jogo muito em cima, né? Bom, um jogo de repente sábado ou um jogo sexta seria, na minha opinião, ideal, mas aí vamos ver o que a comissão técnica vai fazer, se vai ser um amistoso dentro do CT, se vai ser um amistoso televisionado, a gente não sabe, mas vamos acompanhar os próximos capítulos. Fato é que o Santos teria esse jogo contra o Palmeiras no dia 12 ou 13, e com isso, com esse adiamento, o Santos enfrenta só o Flamengo no dia 16 na Vila Belmiro. Então, o que isso significa? Que o Roleiser está fora contra o Flamengo. O Roleiser estava suspenso do jogo pós-Fortaleza pelo cartão amarelo, tomou o terceiro cartão amarelo. Então ele não enfrenta o Flamengo, ele não enfrentaria o Palmeiras, mas não vai enfrentar o Flamengo. Isso faz com que eu imagine o Neymar jogando na posição do Roleiser e de repente o Tiquinho e o David Washington ali brigando pela posição de camisa 9. Eu acho que o Tiquinho larga na frente pela partida, pelo passe, assistência que ele deu no jogo contra o Fortaleza. Agora, minha dúvida é quem vai ser o companheiro do Zé Rafael nesse jogo? Vai ser o próprio Rincon? Vai ser o João Schmidt? Pituca eu acho que corre por fora. Mas o Ilharão ainda não está disponível. E na lateral direita? O Kleber falou que o Igor Vinícius está à disposição. Ele começa já como titular ou continua com o Escobar pela direita e o Souza pela esquerda? Isso a gente vai saber talvez ao longo da semana e se tiver um amistoso no esboço que o Kleber trouxer para esse amistoso. E por fim, uma outra coisa que o Kleber falou que é bastante interessante é que finalmente o Neymar está apto para jogar 90 minutos. Gente, isso é muito grande. Por que isso é muito grande? Porque desde que o Neymar chegou no Santos, desde o primeiro jogo que ele faz contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que ele entra no segundo tempo, até o jogo contra o Botafogo, que ele é expulso, que ele estava jogando ali minutos consideráveis, ele ia sair. O próprio Kleber disse que naquele jogo ele estava apto só para 45 minutos. É o primeiro jogo na temporada, na verdade assim, contra o Flamengo vai ser o primeiro jogo na temporada que o Neymar estará apto para aguentar os 90 minutos. Em nenhum jogo até agora o Neymar esteve apto física e clinicamente para atuar 90 minutos. É a primeira vez. E aí o que faz eu tornar a ser chato, porque o Santos fez um acordo, esse primeiro contrato com o Neymar, que é absolutamente escabroso, escandaloso, e só num segundo contrato, depois de uma renovação, que o Neymar chega para uma partida com a validação da comissão técnica de que ele pode aguentar os 90 minutos. Então o Santos gastou 105 milhões no primeiro contrato, deve 85 ao pai do Neymar, que vai pagar até dezembro de 26, vai diluir aí dos cofres do clube 5 milhões, isso vai gerar um gasto de 5 milhões por mês até o fim do mandato do Marcelo Teixeira, para um jogador que nunca, durante esse primeiro contrato, esteve à disposição por 90 minutos. O Neymar está à disposição contra o Flamengo. E agora, ele chegando nesse outro nível físico, depois de uma intertemporada, etc., a exigência vai ser outra. É claro que os jogadores não estão agora, voltando de intertemporada, não estão no seu ritmo de jogo, na sua plenitude. Eu imagino que depois de uns 3 jogos, a gente vai poder começar a ver esse time fluir um pouco mais. E os próximos adversários são bem difíceis. Eu não sei para quando vai esse jogo contra o Palmeiras. Mas o Santos tem uma tabela difícil, já começa pegando o Flamengo. Então tem que ter um pouco de parcimônia, tem que ter um pouco de calma. Mas ele jogando 90 minutos, de repente por 3 jogos, e não se machucando, é o que a gente espera para começar a cobrar o retorno do Neymar. E aí não só físico, mas técnico, da maneira como a gente espera. Que custa o que o Santos paga por ele. Ele vai conseguir fazer isso? Ele vai conseguir jogar o final do primeiro turno e o segundo turno todinho do Campeonato Brasileiro na plenitude física? Ficando fora um jogo ou outro por cartão,
etc. Mas ele vai conseguir ser esse cara que fisicamente vai retornar. Ele precisa, porque faz parte do plano dele de voltar à seleção brasileira e voltar para o mercado. Ele assinou só até o final do ano. Significa que ele quer testar o mercado de novo lá no começo do ano que vem. Então ele precisa estar bem. E se ele estiver bem, física e tecnicamente, a chance do Santos conseguir uma vaga na Libertadores aumenta muito, que seria muito importante para o ano de 26 do Santos. Então, assim, essa notícia de que o Neymar finalmente, desde que ele chegou em fevereiro, ele tem condições clínicas de jogar 90 minutos, para mim é muito grande, me dá uma expectativa muito grande, porque é um técnico dizendo, desde que ele chegou, ele nunca esteve tão preparado fisicamente como ele está. E ele estando bem preparado fisicamente vai potencializar o técnico dele? É o que a gente espera. Temos que ter um pouco de paciência nessa retomada com ele, com todo o resto do elenco, porque é uma volta de uma parada muito grande, teve férias, teve intertemporada, e o ritmo de jogo é afetado, mas passado isso, a cobrança vai ser lá em cima. Eu falei, cara, não vou perdoar. Não vou perdoar. A cobrança vai ser alta pelo futebol que ele tem, e ele merece ser cobrado, não é? Ele mesmo não fala isso? Não falem na minha vida pessoal, falem de mim dentro do campo. Então vamos falar dentro do campo. Se estiver jogando bem, vai ser elogiado. Se estiver jogando mal, vai ter que ser criticado sem pena. Sem pena. Não tem mais essa de, aqui porque está na sua casa, o tempo que você quiser, irmão. Depois desses contratos, é pau. Falei isso e vou manter. Eu espero que não tenha pau. Eu espero que tenha elogios. Eu espero que tenha afago, cafunés e muita efusividade com a gente desfrutando do futebol de um dos caras que é um cara tecnicamente geracional. Vamos ver. É isso que eu espero. O que vocês acham? Comentem aí. A gente vai se falando. Amanhã eu tô de volta. Grande abraço. É nóis.